LCT Português. CAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 154 Módulo 1 Organização textual. Gêneros argumentativos. Recursos para convencer. Nos gêneros argumentativos, o autor geralmente tem a intenção de convencer seus interlocutores e, para isso, precisa apresentar bons argumentos, que consistem em fatos e opiniões. É comum encontrarmos circulando no rádio, na TV, nas revistas, nos jornais e na internet temas polêmicos que exigem uma posição por parte dos ouvintes, espectadores e leitores. Num jornal, por exemplo, podemos identificar vários gêneros argumentativos: o artigo de opinião, o editorial, a coluna. Por vezes, alguns textos de caráter informativo, como reportagens, podem trazer juízos de valor ou adotar um posicionamento crítico. Veja a reportagem, reproduzida em Atividades 1. O importante, para se preparar para a prova do Enem, é saber reconhecer estratégias argumentativas e procedimentos de argumentação. Os procedimentos implicam estruturar o texto de acordo com o receptor, uso de linguagem adequada e construção coerente da argumentação, e as estratégias são recursos que podem ser usados para reforçar a argumentação. Agora, analisemos alguns gêneros que, de imediato, podem ser identificados como argumentativos. Artigo opinativo. Comum nos jornais e revistas. Ele é, em geral, escrito por colaboradores ou personalidades convidadas e não reflete, necessariamente, a opinião do veículo de comunicação. Analisa um fato ou uma série de fatos em relação ao contexto político, social, econômico ou comportamental. Segue a estrutura de um texto dissertativo. Introdução/desenvolvimento/conclusão. Pode ser escrito na primeira ou na terceira pessoa. Coluna. É um espaço dos jornais e revistas, prioritariamente destinado à informação exclusiva, ao bastidor da notícia. Comporta a manifestação do colunista sobre aquele fato que está informando ou analisando, muitas vezes com postura crítica em relação aos acontecimentos. Dois exemplos: Gustavo Iosp, da revista Veja, e Clóvis Rossi, do jornal Folha de S. Paulo. Editorial/carta ao leitor. Espaço reservado nos jornais e revistas para manifestar a opinião do veículo, da instituição. Opinião que, na verdade, é definida pelos dirigentes, muitas vezes, o próprio dono da empresa. Diferentemente dos outros formatos, o editorial não tem nenhuma preocupação em informar o leitor, mas em formar opinião. Em vez de fatos, traz argumentos que se tornam convincentes graças a recursos de retórica. Por emitir a opinião do veículo, o texto pode vir sem a assinatura do autor, ou então ser assinado pelo editor, em nome da publicação. Esses são apenas alguns gêneros. É importante saber que a argumentação e a persuasão estão presentes no texto publicitário, nas cartas argumentativas e, principalmente, em textos de caráter teoricamente informativo. Reprodução. Campanha da Prefeitura de São Paulo mostra bons motivos para adotar um animal de estimação com responsabilidade. Os gêneros argumentativos têm a finalidade de persuadir e convencer o leitor a respeito de determinado assunto. As estratégias argumentativas podem ser construídas a partir de exemplos de comparação, citações, menções a dados numéricos, uso de ironia, ou, ainda, na apresentação de uma ideia para, em seguida, contradizê-la ou diminuir sua importância. A falácia é construída quando se dá seguimento a um raciocínio errado, fazendo-o aparentar verdadeiro. Argumentos que se destinam à persuasão podem parecer convincentes para grande parte do público apesar de conter falácias, mas não deixam de ser falsos. LCT Português. CAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 155 Articulação de ideias, coesão e coerência. Articular ideias é estabelecer a relação entre palavras e frases. Devidamente conectadas, elas formam um todo que tem sentido para determinado grupo de pessoas em determinada situação. Há dois fatores importantes para tornar um texto inteligível: coesão e coerência. A coesão consiste nas articulações gramaticais existentes entre as palavras, orações, frases e parágrafos que garantem sua conexão textual. Um dos recursos mais comuns é o uso de conectivos.
como as conjunções, por exemplo. Para cada tipo de relação que se pretende estabelecer entre duas orações, existe uma conjunção que se adapta a ela. Algumas conjunções aditivas, e, nem, não só, como também adversativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto concessivas, embora, apesar de explicativas, pois, antes de verbo, porque conclusivas. Portanto, logo, por isso, pois, depois de verbo, coerência é o resultado da articulação das ideias de um texto. É a estrutura lógico-semântica que faz com que, numa situação discursiva, palavras e frases componham um todo significativo para os interlocutores. Ela está, portanto, ligada à possibilidade de compreensão daquilo que se ouve ou lê. Recursos expressivos, as figuras de linguagem ou de estilo são empregadas para valorizar o texto, tornando a linguagem mais rica e expressiva. Usam-se, para isso, as palavras em seu sentido comutativo, e não com seu significado literal. As principais são comparação, metáfora, metonímia, ironia. Pontos de vista. Recursos persuasivos. Para se preparar para a prova do Enem, é importante desenvolver a capacidade de ler, compreender e interpretar textos de diferentes gêneros e linguagens, como fotos, charges e poesia. Identificar diferentes pontos de vista. Não são apenas os artigos opinativos das revistas e dos jornais que apresentam uma postura sobre determinado assunto. Ao resolver questões que mostram pontos de vista diversos, é importante distinguir frases ou períodos que evidenciem ou representem argumentos que reforcem a opinião do autor. Em questões que exigem a análise de textos opinativos, é fundamental responder de acordo com a opinião expressa no texto, e não a partir de sua própria. Não há posicionamento certo ou errado, mas maneiras de expor um ponto de vista. Existem duas principais estratégias de persuasão. A explícita expõe claramente seu ponto de vista e recorre a argumentos lógicos e racionais, às vezes propositalmente incorretos. A implícita, mais sutil, apela para o emocional. Organização textual, gêneros narrativos, tipos de texto. Basicamente, há 6 tipos de texto: descrição, narração, injunção, argumentação, exposição e agrupamento tipológico. Relatar. De modo geral, podemos dizer que a descrição se caracteriza por ser um retrato verbal de pessoas, objetos, animais, sentimentos, cenas ou ambientes. A narração é um entrelaçamento de fatos contados por um narrador, envolvendo personagens localizadas no tempo e no espaço. E a argumentação é a expressão de opinião a respeito de um assunto. Elementos do texto narrativo: enredo, sequência de acontecimentos narrados na história. Foco narrativo: 1 e 3 pessoa. Presença de narrador, narrador, personagem, narrador, observador. Personagens: protagonista, antagonista e coadjuvante. Tempo: cronológico e psicológico. Espaço. Os gêneros narrativos são inúmeros. Os mais conhecidos são romance, crônica, conto, novela, fábula. Há ainda piada, mito, novela, etc. Romance, narrativa longa, de enredo normalmente imaginário, mas verossímil. Os personagens são mais elaborados psicologicamente. Crônica, narrativa curta, inspirada em algum fato cotidiano. Pode fazer uma crítica indireta ou ter toques de humor. A diferença entre antítese e paradoxo é que a antítese se baseia na comparação por contraste ou justaposição de contrários, enquanto o paradoxo se reconhece como uma relação interna de contrários. Antítese: eu sou tímido, você é extrovertido. Paradoxo: eu sou um tímido extrovertido. LCT Português. CAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 156. Atividades 1. Texto para a questão 1. Por que tantas tragédias? Há um imenso equívoco no modo de ocupação do solo brasileiro. Construímos casas nas várzeas e nas encostas íngremes. O Brasil foi premiado pela natureza por rios de imenso volume d'água e, como consequência, algumas das maiores várzeas, áreas originalmente florestadas, do mundo.
Isso é a razão de nossa proverbial fertilidade e explica nossa aptidão para produzir comida, a base da nossa atual prosperidade. No entanto, há um imenso equívoco no modo de ocupação do solo brasileiro. Construímos nossas casas nas várzeas, que, num ecossistema equilibrado, absorviam a água que transbordava dos rios, e nas encostas íngremes. Esse erro é cometido mais ou menos do mesmo jeito no país todo, o que explica por que regiões tão diversas como Santa Catarina, Alagoas e Pará têm problemas semelhantes. Várzea ocupada é aquilo que os noticiários chamam de enchente. Encosta ocupada é mais conhecida como deslizamento. A questão central agora é desocupar essas regiões para que, no ano que vem, quando chover de novo, não haja ninguém mais morando lá. E onde botamos as pessoas que vivem em várzeas e encostas? Para responder a essa pergunta, é importante antes entender por que essas regiões foram ocupadas. A resposta é complexa, mas pode ser simplificada em duas palavras: especulação imobiliária. No Brasil, país de economia historicamente instável, sempre foi ótimo negócio ser dono de terra e ficar lá sentado nela sem fazer nada. O modelo de urbanização do país, que concentrava a economia no centro da cidade e ia se expandindo para fora, garantia a certeza de que um terreno distante ontem viraria centro amanhã e seu valor se multiplicaria. Por conta disso, há na região central das maiores cidades brasileiras uma quantidade imensa de terrenos vazios ou subutilizados, só esperando valorização. Isso faz os preços de imóveis disparar, e os trabalhadores, demandados pelas cidades, acabam indo se espremer em várzeas e encostas, únicas terras baratas. Isso é um problema para as cidades, porque força os trabalhadores a atravessar dezenas de quilômetros de asfalto para chegar ao trabalho, no centro. E é aí que mora nossa grande oportunidade. O que o Brasil precisa fazer agora é tirar as pessoas das encostas e várzeas e colocá-las nesses pedaços vazios do centro da cidade. A última coisa que queremos é colocar as pessoas ainda mais longe, aumentando ainda mais o trânsito e os custos do transporte público. Isso trará várias vantagens. Permitirá às cidades fazerem grandes parques lineares em volta dos rios, onde hoje há avenidas, com instalações esportivas e ciclovias. Levará trabalhadores para as regiões centrais, diminuindo a pressão no transporte público e no trânsito. Embelezará as cidades, criará oportunidades econômicas, moverá a economia e fará o Brasil rodar. Mas como fazer os especuladores colaborar? O remédio tem 3 doses: educação, fiscalização e punição. Primeiro ensina-se os proprietários a adaptarem sua situação para que os terrenos vazios parem de prejudicar a cidade e sejam ocupados. Dá-se a eles um prazo para se adaptar, e prazos curtos funcionam muito melhor do que prazos longos. Quem não se adapta paga impostos cada vez mais altos ou é desapropriado. Precisamos começar a fazer isso rápido, assim que as chuvas pararem. Mas o planejamento precisa ser de longuíssimo prazo, coisa de 30 anos, para que as obras de 2011 não sejam apenas a maquiagem de sempre, piscinões, muros, dragas e aumentos de calha, mas o primeiro passo de uma reforma profunda no sistema de ocupação do Brasil. Blog Sustentável é pouco adaptado. Disponível em 1. A IGSP, o texto tem uma estrutura dissertativo-argumentativa, há um posicionamento do autor, e ele encadeia ideias para sustentar seu ponto de vista. Quais foram os argumentos utilizados? 2. NMEC, o então presidente Lula assinou, em 29 de setembro de 2008, decreto sobre o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. As novas regras afetam principalmente o uso dos acentos agudo e circunflexo, do trema e do hífen. Longe de um consenso, muita polêmica tem se levantado em Macau e nos 8 países de língua portuguesa: Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Comparando as diferentes opiniões sobre a validade de se estabelecer o acordo para fins de unificação, o argumento que, em grande parte, foge a essa discussão é: LCT Português. CAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 157. A Academia Brasileira de Letras encara essa aprovação como um marco histórico. Inscreve-se.
Finalmente, a língua portuguesa no rol daquelas que conseguiram beneficiar-se há mais tempo da unificação de seu sistema de grafar, numa demonstração de consciência da política do idioma de maturidade na defesa, difusão e ilustração da língua da lusofonia. Sandrone, C. Presidente da ABL. Disponível em B. Acordo ortográfico? Não, obrigado. Sou contra. Visceralmente contra. Filosoficamente contra. Linguisticamente contra. Eu gosto do que de cepticismo. Representa um patrimônio, uma pegada etimológica que faz parte de uma identidade cultural. A pluralidade é um valor que deve ser estudado e respeitado. Aceitar essa aberração significa apenas que a irmandade entre Portugal e o Brasil continua a ser a irmandade do atraso. Coutinho, J.P. Folha de S. Paulo. Ilustrada. 28/7. 2008, e 1, adaptado. C. Há um conjunto de necessidades políticas e econômicas com vista à internacionalização do português como identidade e marca econômica. É possível que o Fernando Pessoa, como produto de exportação, valha mais do que a PT Portugal Telecom. Tem um valor econômico único. Ribeiro, J.A.P. Ministro da Cultura de Portugal. Disponível em D. É um acto cívico batermos-nos contra o acordo ortográfico. O acordo não leva a unidade nenhuma. Não se pode aplicar na ordem interna um instrumento que não está aceito internacionalmente, e nem assegura a defesa da língua como patrimônio, como prevê a Constituição nos artigos 9 e 68. Moura, V.G. Escritor e eurodeputado. Disponível em E se é para ter uma lusofonia, o conceito unificação da língua deve ser mais abrangente e temos de estar em paridade. Unidade não significa que temos que andar todos ao mesmo passo. Não é necessário que nos tornemos homogêneos. Até porque o que enriquece a língua portuguesa são as diversas literaturas e formas de utilização. Rodrigues, M.H., presidente do Instituto Português do Oriente, sediado em Macau. Disponível em adaptado. Anotações 3. NMEC, a herança cultural da Inquisição. A Inquisição gerou uma série de comportamentos humanos defensivos na população da época, especialmente por ter perdurado na Espanha e em Portugal durante quase 300 anos, ou no mínimo 15 gerações. Embora a Inquisição tenha terminado há mais de um século, a pergunta que fiz a vários sociólogos, historiadores e psicólogos era se alguns desses comportamentos culturais não poderiam ter se perpetuado entre nós. Na maioria, as respostas foram negativas, ou seja, embora alterasse sem dúvida o comportamento da época, nenhum comportamento permanece tanto tempo depois, sem reforço ou estímulo continuado. Não sou psicólogo nem sociólogo para discordar, mas tenho a impressão de que existem alguns comportamentos estranhos na sociedade brasileira, e que fazem sentido se você os considerar resquícios da era da Inquisição. Canitz, S. A herança cultural da Inquisição. In. Revista Veja. Ano 38, N5, 2 de fevereiro 2005, fragmento. Considerando-se o posicionamento do autor do fragmento a respeito de comportamentos humanos, o texto A enfatiza a herança da Inquisição em comportamentos culturais observados em Portugal e na Espanha. B contesta sociólogos, psicólogos e historiadores sobre a manutenção de comportamentos gerados pela Inquisição. C contrapõe argumentos de historiadores e sociólogos a respeito de comportamentos culturais inquisidores. D. Relativiza comportamentos originados na Inquisição e observados na sociedade brasileira. E questiona a existência de comportamentos culturais brasileiros marcados pela herança da Inquisição. Textos para as questões 4 e 5. Texto primeiro. É praticamente impossível imaginarmos nossas vidas sem o plástico. Ele está presente em embalagens de alimentos, bebidas e remédios, além de eletrodomésticos, automóveis, etc. Esse uso ocorre devido à sua toxicidade e à inércia, isto é, quando em contato com outras substâncias, o plástico não as contamina. Ao contrário, protege o produto embalado. Outras duas grandes vantagens garantem o uso dos plásticos em larga escala.
São leves, quase não alteram o peso do material embalado, e são 100% recicláveis. Fato que, infelizmente, não é aproveitado, visto que, em todo o mundo, a percentagem de plástico reciclado, quando comparado ao total produzido, ainda é irrelevante. Revista Mãe Terra. Minuano, ano I, N6, adaptado. LCT Português. CAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 158 Texto segundo sacolas plásticas, são leves e voam ao vento. Por isso, elas entupem esgotos e bueiros, causando enchentes. São encontradas até no estômago de tartarugas marinhas, baleias, focas e golfinhos, mortos por sufocamento. Sacolas plásticas descartáveis são gratuitas para os consumidores, mas têm um custo incalculável para o meio ambiente. Veja, 8 de julho de 2009. Fragmentos de texto publicitário do Instituto Acatu pelo Consumo Consciente. 4. NMEC. Na comparação dos textos, observa-se que o texto I apresenta um alerta a respeito do efeito da reciclagem de materiais plásticos. O texto segundo justifica o uso desse material reciclado. B. O texto I tem como objetivo principal apresentar a versatilidade e as vantagens do uso do plástico na contemporaneidade. O texto segundo objetiva alertar os consumidores sobre os problemas ambientais decorrentes de embalagens plásticas não recicladas. C. O texto I expõe vantagens, sem qualquer ressalva, do uso do plástico. O texto segundo busca convencer o leitor a evitar o uso de embalagens plásticas. D. O texto I ilustra o posicionamento de fabricantes de embalagens plásticas, mostrando por que elas devem ser usadas. O texto segundo ilustra o posicionamento de consumidores comuns, que buscam praticidade e conforto. E o texto I apresenta um alerta a respeito da possibilidade de contaminação de produtos orgânicos e industrializados decorrente do uso de plástico em suas embalagens. O texto segundo apresenta vantagens do consumo de sacolas plásticas leves, descartáveis e gratuitas. 5. NMEC. Em contraste com o texto I, no texto segundo são empregadas, predominantemente, estratégias argumentativas que atraem o leitor por meio de previsões para o futuro. B. Apelam à emoção do leitor, mencionando a morte de animais. C. Orientam o leitor a respeito dos modos de usar conscientemente as sacolas plásticas. D. Intimidam o leitor com as nocivas consequências do uso indiscriminado de sacolas plásticas. E recorrem à informação, por meio de constatações, para convencer o leitor a evitar o uso de sacolas plásticas. Anotações 6. NMEC. Cientistas da Grã-Bretanha anunciaram ter identificado o primeiro gene humano relacionado com o desenvolvimento da linguagem, o FOSP2. A descoberta pode ajudar os pesquisadores a compreender os misteriosos mecanismos do discurso, que é uma característica exclusiva dos seres humanos. O gene pode indicar por que como as pessoas aprendem a se comunicar e a se expressar e por que algumas crianças têm disfunções nessa área. Segundo o professor Anthony Monaco, do Centro Wellcome Trust de Genética Humana, de Oxford, além de ajudar a diagnosticar desordens de discurso, o estudo do gene vai possibilitar a descoberta de outros genes com imperfeições. Dessa forma, o prosseguimento das investigações pode levar a descobrir também esses genes associados e, assim, abrir uma possibilidade de curar todos os males relacionados à linguagem. Disponível em adaptado. Para convencer o leitor da veracidade das informações contidas no texto, o autor recorre à estratégia de citar autoridade especialista no assunto em questão. B. Destacar os cientistas da Grã-Bretanha. C. Apresentar citações de diferentes fontes de divulgação científica. D. Detalhar os procedimentos efetuados durante o processo da pesquisa. E elencar as possíveis consequências positivas que a descoberta vai trazer. Texto para as questões 7 e 8. Quando eu falo com vocês, procuro usar o código de vocês. A figura do índio no Brasil de hoje não pode ser aquela de 500 anos atrás, do passado, que representa aquele primeiro contato. Da mesma forma que o Brasil de hoje não é o Brasil de ontem, tem 160 milhões de pessoas com diferentes sobrenomes. Vieram para cá asiáticos, europeus, africanos, e todo mundo quer ser brasileiro.
A importante pergunta que nós fazemos é: qual é o pedaço de índio que vocês têm? O seu cabelo? São seus olhos? Ou é o nome da sua rua? O nome da sua praça? Enfim, vocês devem ter um pedaço de índio dentro de vocês. Para nós, o importante é que vocês olhem para a gente como seres humanos, como pessoas que nem precisam de paternalismos, nem precisam ser tratadas com privilégios. Nós não queremos tomar o Brasil de vocês, nós queremos compartilhar esse Brasil com vocês. Terena, M. Debate. Morim, E. Saberes globais e saberes locais. Rio de Janeiro, Garamond, 2000, adaptado. 7. NMEC, na situação de comunicação da qual o texto foi retirado, a norma padrão da língua portuguesa é empregada com a finalidade de LCT Português. CAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 159, a demonstrar a clareza e a complexidade da nossa língua materna. B. Situar os dois lados da interlocução em posições simétricas. C. Comprovar a importância da correção gramatical nos diálogos cotidianos. D. Mostrar como as línguas indígenas foram incorporadas à língua portuguesa. E ressaltar a importância do código linguístico que adotamos como língua nacional. 8. NMEC, os procedimentos argumentativos utilizados no texto permitem inferir que o ouvinte/leitor, no qual o emissor foca o seu discurso, pertence ao mesmo grupo social do falante/autor. B. É um grupo de brasileiros considerados como não índios. C. É um grupo étnico que representa a maioria europeia que vive no país. D. É um grupo formado por estrangeiros que falam português. E é um grupo sociocultural formado por brasileiros naturalizados e imigrantes. 9. NMEC, diga não ao não quem disse que alguma coisa é impossível. Olhe ao redor. O mundo está cheio de coisas que, segundo os pessimistas, nunca teriam acontecido. Impossível, impraticável não, e ainda assim, sim. Sim, Santos Dumont foi o primeiro homem a decolar a bordo de um avião, impulsionado por um motor aeronáutico. Sim, Visconde de Mauá, um dos maiores empreendedores do Brasil, inaugurou a primeira rodovia pavimentada do país. Sim, uma empresa brasileira também inovou no país. Abasteceu o primeiro voo comercial brasileiro. Foi a primeira empresa privada a produzir petróleo na Bacia de Campos. Desenvolveu um óleo combustível mais limpo, o O+. O que é necessário para transformar o não em sim? Curiosidade. Mente aberta. Vontade de arriscar. E quando o problema parece insolúvel, quando o desafio é muito duro, dizer: vamos lá. Soluções de energia para um mundo real. Jornal da AD. N336, 10. 2008, adaptado. O texto publicitário apresenta a oposição entre impossível, impraticável, não e sim, sim, sim. Essa oposição, usada como um recurso argumentativo, tem a função de minimizar a importância da invenção do avião por Santos Dumont. B. Mencionar os feitos de grandes empreendedores da história do Brasil. C. Ressaltar a importância do pessimismo para promover transformações. D. Associar os empreendimentos da empresa petrolífera a feitos históricos. E ironizar os empreendimentos rodoviários de Visconde de Mauá no Brasil. 10. NMEC, os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, mal criados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando calmo o horizonte. Como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Lispector, C. Laços de Família. Rio de Janeiro, Rocco, 1998. A autora emprega por 2 vezes o conectivo, mas no fragmento apresentado. Observando aspectos da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mas, expressa o mesmo conteúdo nas 2 situações em que aparece no texto. B. Quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão, se usado no início da frase.
C. Ocupa posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase. D. Contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. E. Assume funções discursivas distintas nos dois contextos de uso. Anotações LCT Português. CAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 160-11. NMEC. O Flamengo começou a partida no ataque, enquanto o Botafogo procurava fazer uma forte marcação no meio-campo e tentar lançamentos para Victor Simões, isolado entre os zagueiros rubro-negros. Mesmo com mais posse de bola, o time dirigido por Cuca tinha grande dificuldade de chegar à área alvinegra por causa do bloqueio montado pelo Botafogo na frente da sua área. No entanto, na primeira chance rubro-negra, saiu o gol. Após cruzamento da direita de Ibson, a zaga alvinegra rebateu a bola de cabeça para o meio da área. Kleberson apareceu na jogada e cabeceou por cima do goleiro Renan. Ronaldo Angelim apareceu nas costas da defesa e empurrou para o fundo da rede quase que em cima da linha. Flamengo 1-0. Disponível em Adaptado. O texto, que narra uma parte do jogo final do Campeonato Carioca de Futebol, realizado em 2009, contém vários conectivos, sendo que A. após é conectivo de causa, já que apresenta o motivo de a zaga alvinegra ter rebatido a bola de cabeça. B. Enquanto tem um significado alternativo, porque conecta duas opções possíveis para serem aplicadas no jogo. C. No entanto, tem significado de tempo, porque ordena os fatos observados no jogo em ordem cronológica de ocorrência. D. Mesmo traz ideia de concessão, já que com mais posse de bola, ter dificuldade não é algo naturalmente esperado. E, por causa de indica consequência, porque as tentativas de ataque do Flamengo motivaram o Botafogo a fazer um bloqueio. 12. NMEC. No ano passado, o governo promoveu uma campanha a fim de reduzir os índices de violência. Noticiando o fato, um jornal publicou a seguinte manchete: campanha contra a violência do governo do estado entra em nova fase. A manchete tem um duplo sentido, isso dificulta o entendimento. Considerando o objetivo da notícia, esse problema poderia ter sido evitado com a seguinte redação: a campanha contra o governo do estado e a violência entram em nova fase. B. A violência do governo do estado entra em nova fase de campanha. C. Campanha contra o governo do estado entra em nova fase de violência. D. A violência da campanha do governo do estado entra em nova fase. E. Campanha do governo do estado contra a violência entra em nova fase. 13. NMEC. Aumento do efeito estufa ameaça plantas, diz estudo 3.6.9. O aumento de dióxido de carbono na atmosfera, resultante do uso de combustíveis fósseis e das queimadas, pode ter consequências calamitosas para o clima mundial, mas também pode afetar diretamente o crescimento das plantas. Cientistas da Universidade de Basel, na Suíça, mostraram que, embora o dióxido de carbono seja essencial para o crescimento dos vegetais, quantidades excessivas desse gás prejudicam a saúde das plantas e têm efeitos incalculáveis na agricultura de vários países. O Estado de S. Paulo, 27. 1992, p. 32. O texto acima possui elementos coesivos que promovem sua manutenção temática. A partir dessa perspectiva, conclui-se que a palavra mas, na linha 4, contradiz a afirmação inicial do texto, linhas de 1 a 4. B. A palavra embora, na linha 7, introduz uma explicação que não encontra complemento no restante do texto. C. As expressões consequências calamitosas, na linha 3, e efeitos incalculáveis, na linha 10, reforçam a ideia que perpassa o texto sobre o perigo do efeito estufa. D. O uso da palavra cientistas, na linha 5, é desnecessário para dar credibilidade ao texto, uma vez que se fala em estudo no título do texto. E a palavra gás, na linha 9, refere-se a combustíveis fósseis e queimadas, nas linhas 2 e 3, reforçando a ideia de catástrofe. 14. NMEC. O mundo é grande. O mundo é grande e cabe nesta janela sob o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Andrade, Carlos Drummond de
Poesia e prosa. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1983. Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística. A reiteração de determinadas construções e expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção para estabelecer a relação entre as frases. Essa conjunção estabelece, entre as ideias relacionadas, um sentido de a. Oposição. B. Comparação. C. Conclusão. D. Alternância. E. Finalidade. LCT Português. CAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 161-15. FUVEST SP, Belo Horizonte, 28 de julho de 1942. Meu caro Mário, estou te escrevendo rapidamente, se bem que haja muitíssima coisa que eu quero te falar, a respeito da conferência, que acabei de ler agora. Vem-me uma vontade imensa de desabafar com você tudo o que ela me fez sentir. Mas é longo, não tenho o direito de tomar seu tempo e te chatear. Fernando Sabino. No texto, o conectivo se bem que estabelece relação de a. Conformidade. B. Condição. C. Concessão. D. Alternância. E. Consequência. 16. NMEC. Texto primeiro. Ser brotinho não é viver em um píncaro azulado. É muito mais. Ser brotinho é sorrir bastante dos homens e rir interminavelmente das mulheres, rir como se o ridículo, visível ou invisível, provocasse uma tosse de riso irresistível. Campos, Paulo Mendes. Ser brotinho. Im. Santos, Joaquim, Ferreira dos, Org. As 100 melhores crônicas brasileiras. Rio de Janeiro. Objetiva, 2005, p. 91. Texto segundo. Ser gaga não é viver apenas nos idos do passado. É muito mais. É saber que todos os amigos já morreram e os que teimam em viver são entrevados. É sorrir, interminavelmente, não por necessidade interior, mas porque a boca não fecha ou a dentadura é maior que a arcada. Fernandes, Milor. Ser gaga. Im. Santos, Joaquim Ferreira. Dos, Org. As 100 melhores crônicas brasileiras. Rio de Janeiro. Objetiva, 2005, p. 225. Os textos utilizam os mesmos recursos expressivos para definir as fases da vida, entre eles, a. Expressões coloquiais com significados semelhantes. B. ênfase no aspecto contraditório da vida dos seres humanos. C. Recursos específicos de textos escritos em linguagem formal. D. Termos denotativos que se realizam com sentido objetivo. E. Metalinguagem que explica com humor o sentido de palavras. Texto para as questões 17 e 18. Cidade grande. Que beleza, Montes Claros. Como cresceu Montes Claros. Quanta indústria em Montes Claros. Montes Claros cresceu tanto. Ficou urbe tão notória, prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas, por enquanto, e mais promete. Andrade, Carlos Drummond de Poesia e Prosa. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1983. 17. NMEC. Entre os recursos expressivos empregados no texto, destaca-se a metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem referir-se à própria linguagem. B. Intertextualidade, na qual o texto retoma e reelabora outros textos. C. Ironia, que consiste em se dizer o contrário do que se pensa, com intenção crítica. D. Denotação, caracterizada pelo uso das palavras em seu sentido próprio e objetivo. E. Prosopopeia, que consiste em personificar coisas inanimadas, atribuindo-lhes vida. 18. NMEC. No trecho Montes Claros cresceu tanto, que já tem 5 favelas, a palavra que contribui para estabelecer uma relação de consequência. Dos seguintes versos, todos de Carlos Drummond de Andrade, apresentam esse mesmo tipo de relação. Ah, meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus. Se sabias que eu era fraco. Bem no meio-dia branco de luz uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala, e nunca se esqueceu. Chamava para o café. Se teus ombros suportam o mundo. E ele não pesa mais que a mão de uma criança. De ausência é um estar em mim. E sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços. Que rio. E danço e invento exclamações alegres. E penetra surdamente no reino das palavras.
Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Anotações LCT Português. CAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 162, 19. NMEC, metáfora. Gilberto Gil. Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta tudo ou nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha caber o incabível. Deixe a meta do poeta, não discuta. Deixe a sua meta fora da disputa. Meta dentro e fora. Lata absoluta, deixe-a simplesmente metáfora. Disponível em A metáfora é a figura de linguagem identificada pela comparação subjetiva, pela semelhança ou analogia entre elementos. O texto de Gilberto Gil brinca com a linguagem remetendo-nos a essa conhecida figura. O trecho em que se identifica a metáfora é: a uma lata existe para conter algo. B. Mas quando o poeta diz lata, C. Uma meta existe para ser um alvo. D. Por isso não se meta a exigir do poeta e que determine o conteúdo em sua lata. Texto para as questões 20 e 21. A carreira do crime, estudo feito por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz sobre adolescentes recrutados pelo tráfico de drogas nas favelas cariocas, expõe as bases sociais dessas quadrilhas, contribuindo para explicar as dificuldades que o Estado enfrenta no combate ao crime organizado. O tráfico oferece aos jovens de escolaridade precária, nenhum dos entrevistados havia completado o ensino fundamental, um plano de carreira bem estruturado, com salários que variam de R$ 400 a R$ 12 mensais. Para uma base de comparação, convém notar que, segundo dados do IBGE de 2001, 59% da população brasileira com mais de 10 anos que declara ter uma atividade remunerada ganha no máximo o piso salarial oferecido pelo crime. Dos traficantes ouvidos pela pesquisa, 25% recebiam mais de R$ 2,00 mensais. Já na população brasileira essa taxa não ultrapassa 6%. Tais rendimentos mostram que as políticas sociais compensatórias, como o Bolsa Escola, que paga R$ 15,00 mensais por aluno matriculado, são por si sós incapazes de impedir que o narcotráfico continue aliciando crianças provenientes de estratos de baixa renda. Tais políticas aliviam um pouco o orçamento familiar e incentivam os pais a manterem os filhos estudando, o que de modo algum impossibilita a opção pela delinquência. No mesmo sentido, os programas voltados aos jovens vulneráveis ao crime organizado, circo-escolas, oficinas de cultura, escolinhas de futebol, são importantes, mas não resolvem o problema. A única maneira de reduzir a atração exercida pelo tráfico é a repressão, que aumenta os riscos para os que escolhem esse caminho. Os rendimentos pagos aos adolescentes provam isso. Eles são elevados precisamente porque a possibilidade de ser preso não é desprezível. É preciso que o Executivo Federal e os estaduais desmontem as organizações paralelas erguidas pelas quadrilhas, para que a certeza de punição elimine o fascínio dos salários do crime. Editorial. Folha de S. Paulo, 15 de janeiro 2003. 20. NMEC. No editorial, o autor defende a tese de que as políticas sociais que procuram evitar a entrada dos jovens no tráfico não terão chance de sucesso enquanto a remuneração oferecida pelos traficantes for tão mais compensatória que aquela oferecida pelos programas do governo. Para comprovar sua tese, o autor apresenta a instituições que divulgam o crescimento de jovens no crime organizado. B. Sugestões que ajudam a reduzir a atração exercida pelo crime organizado. C. Políticas sociais que impedem o aliciamento de crianças no crime organizado. D. Pesquisadores que se preocupam com os jovens envolvidos no crime organizado. E. Números que comparam os valores pagos entre os programas de governo e o crime organizado. 21. NMEC. Com base nos argumentos do autor, o texto aponta para a. Uma denúncia de quadrilhas que se organizam em torno do narcotráfico. B. A constatação de que o narcotráfico restringe-se aos centros urbanos. C. A informação de que as políticas sociais compensatórias eliminarão a atividade criminosa a longo prazo.
D. O convencimento do leitor de que para haver a superação do problema do narcotráfico é preciso aumentar a ação policial. E. Uma exposição numérica realizada com o fim de mostrar que o negócio do narcotráfico é vantajoso sem riscos. LCT Português. CAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 163, 22. NMEC. Texto primeiro. O professor deve ser um guia seguro, muito senhor de sua língua. Se outra for a orientação, vamos cair na língua brasileira, refúgio nefasto e confissão nojenta de ignorância do idioma pátrio, recurso vergonhoso de homens de cultura falsa e de falso patriotismo. Como havemos de querer que respeitem a nossa nacionalidade se somos os primeiros a descuidar daquilo que exprime e representa o idioma pátrio? Almeida, N.M. Gramática Metódica da Língua Portuguesa. Prefácio. São Paulo. Saraiva, 1999, adaptado. Texto. Segundo alguns leitores poderão achar que a linguagem desta gramática se afasta do padrão estrito usual neste tipo de livro. Assim, o autor escreve tenho que reformular, e não tenho de reformular. Pode-se colocar dois constituintes, e não podem se colocar dois constituintes. E assim por diante. Isso foi feito de caso pensado, com a preocupação de aproximar a linguagem da gramática do padrão atual brasileiro presente nos textos técnicos e jornalísticos de nossa época. Reis, N. Nota do editor. Perene, M. A Gramática Descritiva. Do Português. São Paulo, Pática, 1996. Confrontando-se as opiniões defendidas nos dois textos, conclui-se que, a. Ambos os textos tratam da questão do uso da língua com o objetivo de criticar a linguagem do brasileiro. B. Os dois textos defendem a ideia de que o estudo da gramática deve ter o objetivo de ensinar as regras prescritivas da língua. C. A questão do português falado no Brasil é abordada nos dois textos, que procuram justificar como é correto e aceitável o uso coloquial do idioma. D. O primeiro texto enaltece o padrão estrito da língua, ao passo que o segundo defende que a linguagem jornalística deve criar suas próprias regras gramaticais. E o primeiro texto prega a rigidez gramatical no uso da língua, enquanto o segundo defende uma adequação da língua escrita ao padrão atual brasileiro. Anotações 23. NMEC. Apesar da ciência, ainda é possível acreditar no sopro divino, o momento em que o Criador deu vida até o mais insignificante dos micro-organismos. Resposta de Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo, nomeado pelo Papa Bento XVI em 2007. Claro que sim. Estaremos falando sempre que, em algum momento, começou a existir algo, para poder evoluir em seguida. O ato do Criador precede a possibilidade de evolução. Só evolui algo que existe. Do nada, nada surge e evolui. Lima, Eduardo. Testemunha de Deus. Super interessante. São Paulo, N263, A, P 9, Mar. 2009, com adaptações. Resposta de Daniel Dennett, filósofo americano ateu e evolucionista radical, formado em Harvard e doutor por Oxford. É claro que é possível, assim como se pode acreditar que o super-homem veio para a Terra há 530 milhões de anos e ajustou o DNA da fauna cambriana, provocando a explosão da vida daquele período. Mas não há razão para crer em fantasias desse tipo. Lima, Eduardo. Advogado do diabo. Super interessante. São Paulo, N263, A, P 11, Mar. 2009, com adaptações. Os dois entrevistados responderam a questões idênticas, e as respostas a uma delas foram reproduzidas aqui. Tais respostas revelam opiniões opostas. Um defende a existência de Deus e o outro não concorda com isso. Para defender seu ponto de vista, o religioso ataca a ciência, desqualificando a teoria da evolução, e o ateu apresenta comprovações científicas dessa teoria para derrubar a ideia de que Deus existe. B. Scherer impõe sua opinião, pela expressão claro, que sim, por se considerar autoridade competente, para definir o assunto, enquanto Dennett expressa dúvida, com expressões como é possível, assumindo não ter opinião formada. C. O arcebispo critica a teoria do design inteligente, pondo em dúvida a existência de Deus, e o ateu argumenta com base no fato de que algo só pode
Evoluir-se, antes, existir. D. O arcebispo usa uma lacuna da ciência para defender a existência de Deus, enquanto o filósofo faz uma ironia, sugerindo que qualquer coisa inventada poderia preencher essa lacuna. E o filósofo utiliza dados históricos em sua argumentação, ao afirmar que a crença em Deus é algo primitivo, criado na época cambriana, enquanto o religioso baseia sua argumentação no fato de que algumas coisas podem surgir do nada. LCT Português. CAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 164-24. NMEC. Texto primeiro chamado fumante passivo. É aquele indivíduo que não fuma, mas acaba respirando a fumaça dos cigarros fumados ao seu redor. Até hoje, discutem-se muitos efeitos do fumo passivo, mas uma coisa é certa: quem não fuma não é obrigado a respirar a fumaça dos outros. O fumo passivo é um problema de saúde pública em todos os países do mundo. Na Europa, estima-se que 79% das pessoas estão expostas à fumaça de segunda mão, enquanto, nos Estados Unidos, 88% dos não fumantes acabam fumando passivamente. A Sociedade do Câncer da Nova Zelândia informa que o fumo passivo é a terceira entre as principais causas de morte no país, depois do fumo ativo e do uso de álcool. Disponível em fragmento. Texto segundo disponível em. Ao abordar a questão do tabagismo, os textos e segundo procuram demonstrar que a quantidade de cigarros consumidos por pessoa, diariamente, excede o máximo de nicotina recomendado para os indivíduos, inclusive para os não fumantes. B. Para garantir o prazer que o indivíduo tem ao fumar, será necessário aumentar as estatísticas de fumo passivo. C. A conscientização dos fumantes passivos é uma maneira de manter a privacidade de cada indivíduo garantir a saúde de todos. D. Os não fumantes precisam ser respeitados e poupados, pois estes também estão sujeitos às doenças causadas pelo tabagismo. E o fumante passivo não é obrigado a inalar as mesmas toxinas que um fumante, portanto depende dele evitar ou não a contaminação proveniente da exposição ao fumo. 25. NMEC. Mostre que sua memória é melhor do que a de computador e guarde esta condição. 12x sem juros. Campanha publicitária de loja de eletroeletrônicos. Revista Época, N424, 3 de julho de 2006. Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo configurações específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo básico é a. Influenciar o comportamento do leitor, por meio de apelos que visam a adesão ao consumo. B. Definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo exagerado. C. Defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder aquisitivo. D. Facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente desfavorecidas. E questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina, mesmo a mais moderna. 26. NMEC. Se os tubarões fossem homens, se os tubarões fossem homens, eles seriam mais gentis com os peixes pequenos. Certamente, se os tubarões fossem homens, fariam construir resistentes gaiolas no mar para os peixes pequenos, com todo tipo de alimento, tanto animal como vegetal. Cuidariam para que as gaiolas tivessem sempre água fresca e adotariam todas as providências sanitárias. Naturalmente haveria também escolas nas gaiolas. Nas aulas, os peixinhos aprenderiam como nadar para a goela dos tubarões. Eles aprenderiam, por exemplo, a usar a geografia para localizar os grandes tubarões deitados preguiçosamente por aí. A aula principal seria, naturalmente, a formação moral dos peixinhos. A eles seria ensinado que o ato mais grandioso e mais sublime é o sacrifício alegre de um peixinho e que todos deveriam acreditar nos tubarões, sobretudo quando esses dissessem que cuidavam de sua felicidade futura. Os peixinhos saberiam que este futuro só estaria garantido se aprendessem a obediência. Cada peixinho que na guerra matasse alguns peixinhos inimigos seria condecorado com uma pequena ordem das algas e receberia o título de herói. Brecht, B. Histórias do Sr. Keuner. São Paulo.
Editora 34, 2006, adaptado. LCT Português. CAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 165 como produção humana. A literatura veicula valores que nem sempre estão representados diretamente no texto, mas são transfigurados pela linguagem literária e podem até entrar em contradição com as convenções sociais e revelar o quanto a sociedade perverteu os valores humanos que ela própria criou. É o que ocorre na narrativa do dramaturgo alemão Bertolt Brecht mostrada. Por meio da hipótese apresentada, o autor demonstra o quanto a literatura pode ser alienadora ao retratar, de modo positivo, as relações de opressão existentes na sociedade. B. Revela a ação predatória do homem no mar, questionando a utilização dos recursos naturais pelo homem ocidental. C. Defende que a força colonizadora e civilizatória do homem ocidental valorizou a organização das sociedades africanas e asiáticas, elevando-as ao modo de organização cultural e social da sociedade moderna. D. Questiona o modo de organização das sociedades ocidentais capitalistas, que se desenvolveram fundamentadas nas relações de opressão em que os mais fortes exploram os mais fracos. E evidencia a dinâmica social do trabalho coletivo em que os mais fortes colaboram com os mais fracos, de modo a guiá-los na realização de tarefas. Texto para as questões 27 e 28. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta. Não, fusca, mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos. Sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora, a patroa. Gorda, rica, dona do mundo, a mimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar, ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Ótima, a dona Inácia. Mas não admitia choro de criança. Pai. Punha-lhe os nervos em carne viva. A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos, e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se afizera ao regime novo, essa indecência de negro igual. Lobato, M. Negrinha. In. Morricone, e os 100 melhores contos brasileiros do século. Rio de Janeiro. Objetiva, 2000, fragmento 27. NMEC, a narrativa focaliza um momento histórico-social de valores contraditórios. Essa contradição infere-se, no contexto, pela falta de aproximação entre a menina e a senhora, preocupada com as amigas. B. Receptividade da senhora para com os padres, mas deselegante para com as beatas. C. Ironia do padre a respeito da senhora, que era perversa com as crianças. D. Resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros, evidenciada no final do texto. E rejeição aos criados por parte da senhora, que preferia tratá-los com castigos. 28. A ISP, o fragmento apresenta característica marcante do gênero narrativo contual. Relatar um enredo imaginário, mas de caráter verossímil, e apresentar personagens vivendo uma sequência de conflitos, em vários capítulos. B. Estruturar-se em uma narrativa curta, que gira em torno de um só conflito, com poucos personagens. C. Inspirar-se em temas do cotidiano, constituindo um relato pessoal do autor sobre determinado fato do dia a dia. D. Estruturar-se exclusivamente em uma pessoa. O narrador, autor da história, relata os fatos. E desenvolver uma narrativa eminentemente factual, sobre a realidade, sobrepondo o conteúdo real ao imaginário. 29. NMEC, depois de um bom jantar,
feijão com carne seca, orelha de porco e couve com angu, arroz mole engordurado, carne de vento assada no espeto, torresmo enxuto de toicinho da barriga, viradinho de milho verde e um prato de caldo de couve. Jantar encerrado por um prato fundo de canjica com torrões de açúcar. Nhô Tomé saboreou o café forte e se estendeu na rede. A mão direita sob a cabeça, à guisa de travesseiro, o indefectível cigarro de palha entre as pontas do indicador e do polegar, envernizados pela fumaça, de unhas encanoadas e longas, ficou-se de pança para o ar, modorrento, a olhar para as ripas do telhado. Quem come e não deita, a comida não aproveita, pensava Nhô Tomé, e pôs-se a cochilar. A sua modorra durou pouco. Tia Policena, ao passar pela sala, bradou assombrada. Senhor. Vai dormir agora? Não. Não presta, dá a pisadeira e pode morrer de ataque de cabeça. Depois do almoço no farmá, mas depois da janta. Cornélio Pires. Conversas ao pé do fogo. São Paulo. Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1987. LCT Português. CAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 166. Nesse trecho, extraído de texto publicado originalmente em 1921, o narrador, apresenta, sem explicitar juízos de valor, costumes da época, descrevendo os pratos servidos no jantar, e a atitude de Nhô Tomé e de tia Policena. Desvaloriza a norma culta da língua porque incorpora a narrativa usos próprios da linguagem regional das personagens. Condena os hábitos descritos, dando voz à tia Policena, que tenta impedir Nhô Tomé de deitar-se após as refeições. Utiliza a diversidade sociocultural e linguística para demonstrar seu desrespeito às populações das zonas rurais do início do século XX. Manifesta preconceito em relação à tia Policena ao transcrever a fala dela com os erros próprios da região. Texto para as questões 30 e 31. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. E ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é um mesmo amor? Luís de Camões, 30. Enem-Mac, o poema tem como característica a figura de linguagem denominada antítese, relação de oposição de palavras ou ideias. Assinale a opção em que essa oposição se faz claramente presente. A amor é fogo que arde sem se ver. É um contentamento descontente. C é servir a quem vence, o vencedor. Mas como causar pode seu favor? E se tão contrário a si é um mesmo amor? 31. Enem-Mac, o poema pode ser considerado como um texto argumentativo. Narrativo. C. Épico. De propaganda. E. Teatral. 32. Enem-Mac, Miguelim de repente lá vinha um homem a cavalo. Eram dois. Um senhor de fora, o claro de roupa. Miguelim saudou, pedindo a bênção. O homem trouxe o cavalo cá bem junto. Ele era de óculos, courado, alto, com um chapéu, diferente, mesmo. Deus te abençoe, pequenino. Como é teu nome? Miguelim. Eu sou o irmão do Dito. E o seu irmão Dito é o dono daqui? Não, meu senhor. O Ditinho está em glória. O homem esbarrava o avanço do cavalo, que era zelado, manteúdo, formoso como nenhum outro. Redizia. Não sabia, não. Deus o tenha em sua guarda, mas que há, Miguelim? Miguelim queria ver se o homem estava mesmo sorrindo para ele, por isso é que o encarava. Porque você aperta os olhos assim? Você não é limpo de vista. Vamos até lá. Quem é que está em tua casa? É mãe, e os meninos, estava mãe, estava tio Teres, estavam todos. Senhor alto e claro se apiou. O outro, que vinha com ele, era um camarada. O senhor perguntava à mãe muitas coisas do Miguelim. Depois perguntava a ele mesmo. Miguelim, espia daí, quantos dedos da minha mão você está enxergando? E agora?
João Guimarães Rosa, Manuelzão e Miguelim. 9 ed. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1984. Essa história, com narrador observador em terceira pessoa, apresenta os acontecimentos da perspectiva de Miguelim. O fato de o ponto de vista do narrador ter Miguelim como referência, inclusive espacial, fica explicitado em "Ao homem trouxe o cavalo cá bem junto b ele era de óculos, corado, alto C o homem esbarrava o avanço do cavalo, de Miguelim queria ver se o homem estava mesmo sorrindo para ele, e estava a mãe, estava tio Teres, estavam todos anotações LCT Português. CAC Coordenação de Ensino Médio, LCT Português 167-33. Enem-Mac Ferreira Goulart, um dos grandes poetas brasileiros da atualidade, é autor de Bicho Urbano, poema sobre a sua relação com as pequenas e grandes cidades. Bicho urbano se disser que prefiro morar em Pirapemas ou em outra qualquer pequena cidade do país, estou mentindo ainda que lá se possa de manhã lavar o rosto no orvalho e o pão preserve aquele branco sabor de alvorada. A natureza me assusta. Com seus matos sombrios, suas águas, suas aves que são como aparições, me assusta quase tanto quanto esse abismo de gases e de estrelas aberto sob minha cabeça. Ferreira Goulart. Toda a poesia. Rio de Janeiro. José Olímpio Editora, 1991. Embora não opte por viver numa pequena cidade, o poeta reconhece elementos de valor no cotidiano das pequenas comunidades. Para expressar a relação do homem com alguns desses elementos, ele recorre à sinestesia, construção de linguagem em que se mesclam impressões sensoriais diversas. Assinale a opção em que se observa esse recurso. Aí o pão preserve aquele branco barra sabor de alvorada de ainda que lá se possa de manhã barra lavar o rosto no orvalho se a natureza me assusta. Barra com seus matos sombrios, suas águas de suas aves que são como aparições barra me assusta, quase tanto quanto e me assusta quase tanto quanto barra esse abismo barra de gases e de estrelas. Anotações 34. Enem-Mac, o açúcar o branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo puro e afável ao paladar como beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina e tampouco fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou no estado do Rio e tampouco fez o dono da usina. Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos, que não nascem por acaso no regaço do vale. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. Ferreira Goulart. Toda a poesia. Rio de Janeiro. Civilização Brasileira, 1980, p. 227, 8. Antítese que configura uma imagem da divisão social do trabalho na sociedade brasileira é expressa, poeticamente na oposição entre a doçura do branco, açúcar e o trabalho do dono da mercearia de onde veio o açúcar. B. O beijo de moça, a água na pele e a flor que se dissolve na boca. C. O trabalho do dono do engenho em Pernambuco, onde se produz o açúcar. D. A beleza dos extensos canaviais que nascem no regaço do vale. E o trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras. LCT Português. CAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 168-35. Enem-Mac, o Givar um senhor Mater, que fez uma viagem de exploração à América do Sul, conta a um jornal sua conversa com um índio jíbaro, desses que sabem reduzir a cabeça de um osto até ela ficar bem pequenina. Queria assistir a uma dessas operações, e o índio lhe disse que exatamente, ele tinha contas a acertar com um inimigo. O senhor Mater. Não, não. Um homem, não. Faça isso com a cabeça de um macaco. E o índio. Porque um macaco. Ele não me fez nenhum mal. Rubem Braga. O assunto de uma crônica pode ser uma experiência pessoal do cronista, uma informação obtida por ele ou um caso imaginário. O modo de apresentar o assunto também varia. Pode ser uma descrição objetiva, uma
exposição argumentativa ou uma narrativa sugestiva. Quanto à finalidade pretendida, pode-se promover uma reflexão, definir um sentimento ou tão somente provocar o riso. Na crônica O Jíbaro, escrita a partir da reportagem de um jornal, Rubem Braga se vale dos seguintes elementos: assunto, modo de apresentar, finalidade, a, caso, imaginário, descrição, objetiva, provocar o riso, b, informação, colhida, narrativa, sugestiva, promover reflexão, c, informação, colhida, descrição, objetiva, definir um sentimento, d, experiência pessoal, narrativa, sugestiva, provocar o riso, e experiência pessoal, exposição argumentativa, promover reflexão, anotações, atividades 2. C1 aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. H1 identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. 36. NMEC, observe a imagem. O logotipo acima é da rede hoteleira Suil, na Tailândia. Ele trabalha formas que sugerem elementos da paisagem. Os traços dessas formas e os das letras são, evocando a imagem do A. Qual a alternativa que completa as lacunas? A. Campestre, arredondados, lua. B. Marítima, irregulares, mar. C. Campestre, irregulares, vegetação. D. Marítima, arredondados, sol. E. Urbana, irregulares, vegetação. H2 recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais. 37. NMEC, José Dias precisa sair de sua casa e chegar até o trabalho, conforme mostra o quadro 1. Ele vai de ônibus e pega 3 linhas. 1. De sua casa até o terminal de integração entre a Zona Norte e a Zona Central. 2. Deste terminal até outro entre as zonas Central e Sul. 3. Deste último terminal até onde trabalha. Sabe-se que há uma correspondência numérica, nominal e cromática das linhas que José toma, conforme o quadro 2. LCT Português. CIAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 169. José Dias deverá, então, tomar a seguinte sequência de linhas de ônibus, para ir de casa ao trabalho. L 102, circular Zona Central, L vermelha. B, L azul, L 101, circular Zona Norte. C, circular Zona Norte, L vermelha, L 100. D, L 100, circular Zona Central, L azul. E L amarela, L 102, circular Zona Sul. H3 relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando a função social desses sistemas. 38. NMEC, para verificarmos essa ideia de linguagem como forma de representação da realidade, vamos ler os 2 trechos seguintes. Neles, 2 jornais diferentes apresentam o mesmo assunto. A presença de comerciais inseridos em programas de televisão, o chamado merchandising, de forma mais ou menos implícita. Texto A. Jornal a merchandising quanto mais discreto melhor, impulsionado pelos reality shows e novelas. O comercial subliminar ganha novo fôlego e se adapta ao temperamento de apresentadores e roteiristas. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 de julho 2002. Caderno Telejornal, P4. Texto B. Jornal B. Quanto vale o show? A publicidade invadiu programas e novelas, para a alegria das emissoras e apreensão dos que acham que a prática extrapolou. Folha de S. Paulo, São Paulo, 7 de julho 2002. Caderno. Folha, P6, 7. Fornecido pela agência Folha. Tendo em vista que as 2 reportagens tratam de um mesmo assunto e foram publicadas na mesma data, pode-se afirmar que apenas o texto levanta os aspectos negativos do merchandising, a partir da opinião de roteiristas e apresentadores. B. Os 2 textos transmitem diferentes visões sobre o assunto. Em A foram levantados os aspectos positivos, marcados pelos termos melhor, ganha E, se adapta. Em B, os negativos, marcados pelos termos invadiu, apreensão e extrapolou. C. Apenas o texto B levanta os aspectos positivos do merchandising, a partir da opinião de jornalistas.
D. Os dois textos transmitem a mesma visão sobre o assunto. Em ambos, verifica-se 20% de aumento no merchandising em programas de TV. E os dois textos usam a mesma estratégia para noticiar o merchandising e ambas as notícias são favoráveis a ela. H4 Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. 39. NMEC. Em alguns supermercados, é comum observar que produtos como arroz, feijão, leite, carnes etc. ficam nos últimos corredores. Na entrada e nas laterais, ficam bolachas, biscoitos, produtos de beleza, artigos importados, bebidas etc. Essa maneira de organizar o espaço faz parte de uma estratégia comercial que tem por finalidade a. Atrair o consumidor para os gêneros de primeira necessidade. B. Estimular o consumo de produtos que não são de primeira necessidade. C. Organizar melhor o espaço para que o consumidor se sinta satisfeito. D. Facilitar as compras do consumidor. E. Levar o consumidor a comprar mais arroz, feijão e leite. 40. NMEC. Comunicação contra o preconceito. Imagine assistir, na TV, a uma história infantil em que o príncipe se apaixona por uma dama do Palácio dos Macacos. Ela é representada por uma atriz branca com o rosto inteiramente pintado de preto. Ao ser beijada pelo príncipe, selando a união sob as benções do rei, ela se transforma. Some a tinta preta e ela agora é uma princesa toda branca. O estarrecedor preconceito manifesto na história não foi veiculado em programa humorístico, o que não o tornaria menos condenável, nem em uma produção estrangeira pobre e inconsequente, nem em produção independente brasileira. Foi levado ao ar na maior rede de televisão da América Latina, uma das maiores do mundo, em um dos programas infantis de maior audiência do Brasil. Lorenzo Aldi. Opinião. Jornal Educação Pública, 19 de novembro de 2003. Os termos de concessão de emissoras no Brasil prevêem compromissos com a educação, a informação e o entretenimento. A leitura do texto anterior permite afirmar que a emissora A. Educou para a igualdade entre as etnias. B. Informou sobre a cultura afro-brasileira. C. Incorreu em manifestação de preconceito. D. Esclareceu sobre a diversidade étnica. E. Contou uma história isenta de preconceito. Anotações LCT Português. CIAC Coordenação de Ensino Médio. LCT Português 170 Módulo 2 Gêneros digitais, comunicação e tecnologia. A internet reúne duas características importantes: interatividade e massividade. Nesse meio de comunicação, diferentemente da televisão, do rádio ou dos jornais, todos podem ser, ao mesmo tempo, emissores e receptores da mensagem. Conectados com o mundo por meio dos nossos computadores e celulares, vivenciamos um processo que o sociólogo canadense Marshall McLuhan havia previsto chamado de aldeia global. As novas tecnologias de informação e comunicação, TICs, que incluem equipamentos como câmeras de vídeo em microcomputadores, webcam, celulares, TV por assinatura e internet, estão entre as principais ferramentas de troca de informação. Pouco a pouco, elas fazem parte do cotidiano de um número cada vez maior de pessoas e afirmam-se como instrumentos indispensáveis às comunicações pessoais, de trabalho e de lazer. Exclusão digital. Grande parte da população brasileira e mundial ainda não tem acesso às TICs, permanecendo à margem do processo de informatização da sociedade. Esse fenômeno é chamado de exclusão digital, um descompasso entre o ritmo de desenvolvimento tecnológico e a distribuição de seus benefícios entre todos os setores da sociedade. Hipertexto é todo texto que possibilita uma leitura não linear e uma maior interatividade e atuação explorativa do leitor. O hipertexto permite que o leitor desvie o fluxo da leitura para assuntos relacionados, aprofundando sua compreensão do texto inicial. Não raro, porém, o leitor opta por outros caminhos na leitura e não retorna ao texto inicial. Expressões corporais, identidade e integração. A dança pode ser definida como uma sequência de movimentos com o próprio corpo que segue uma coreografia ou é realizada de forma livre, em harmonia com o ritmo ou mesmo sem música. No
Decorrer dos séculos, a dança afirmou-se como uma das três principais artes cênicas, ao lado da música e do teatro, elementos que muitas vezes andam juntos. Folclore é o conjunto das tradições, lendas ou crenças populares de um país. O folclore brasileiro é rico em danças que representam as tradições e as culturas regionais. Em geral, elas estão ligadas à religiosidade, às festas, às lendas, aos acontecimentos históricos e às brincadeiras. As principais danças folclóricas brasileiras são samba, samba de roda, maracatu, frevo, forró, baião, cateretê, catira, quadrilha, congo, tambor de crioula, bumba meu boi, bujo e fandango. Viking Media Commons. O frevo, típico de Pernambuco, caracteriza-se pelos movimentos rápidos, brincadeiras e jogos. São instrumentos de interação social, pois desenvolvem tanto habilidades perceptivo-motoras quanto habilidades sociais. A criança, por exemplo, vivência, na brincadeira, situações de competição e de exclusão, preparando-se de forma saudável para vivências futuras. Exemplos de brincadeiras tradicionais: jogar peteca, pular a amarelinha, empinar pipa e dançar ciranda. Acompanhada de cantigas de roda, grande parte da população economicamente ativa trabalha por um longo período de tempo em frente aos computadores, muitas vezes sem postura nem iluminação adequadas, ou passa longos períodos sentada ou em pé. Alguns problemas comuns decorrentes do estilo de vida moderno: sedentarismo, doenças decorrentes do esforço repetitivo, alimentação desbalanceada e estresse. Corpolatria é o culto exagerado do corpo, no sentido do aperfeiçoamento estético, e não da preservação da saúde. A mídia e a sociedade tendem a valorizar determinados padrões de beleza, que excluem grande parte da população. Artes, recursos expressivos. As manifestações artísticas são documentos importantes para conhecer as grandes civilizações do passado. As pirâmides do Egito, por exemplo, foram construídas para servir de túmulo aos faraós. Já a arte da Antiguidade Clássica, séculos VIII a.C. VAC, se refere a civilizações grega e romana. O Renascimento, século XIII Auschwitz, retomou princípios da Antiguidade Clássica. Já o Barroco, século XVII Auschwitz, foi marcado pela maior dramaticidade em relação ao Renascimento e pela demanda do espiritual, com grandes expressões na arquitetura. Arte moderna é a denominação genérica que recebem os movimentos artísticos que se desenvolveram do fim do século XIX e no decorrer do XX. Essa denominação abarca LCT português, CIAC Coordenação de Ensino Médio, LCT português 171 Impressionismo. A pintura visa a captar as mudanças da natureza, representado por Claude Monet e Auguste Renoir. Fauvismo, simplificação das formas, cores brutais e pinceladas violentas, como se vê na obra de Paul Gauguin. Cubismo, geometrização das formas e a sensação de uma pintura escultórica, caso de Pablo Picasso. Expressionismo, com suas cores violentas e a sua temática de solidão e de miséria, reflete a amargura que invadia os círculos artísticos e intelectuais. Entre seus nomes está o norueguês Edvard Munch. Surrealismo, representado pelo pintor espanhol Salvador Dalí, enfatiza a importância do papel do inconsciente na atividade criativa. Dadaísmo, baseado no nonsense e no absurdo, como forma de contradizer a cultura estabelecida. Arte cinética, explora efeitos visuais por meio de movimentos físicos ou ilusão de ótica. Pop art, consiste no uso de ícones da cultura de massa como tema. Seu maior expoente foi Andy Warhol. A Semana de Arte Moderna de 1922 propunha uma arte brasileira independente, livre das amarras e dos complexos de inferioridade que a vinculavam aos padrões estrangeiros. Entre seus organizadores estavam os escritores Mário e Oswald de Andrade e a pintora Anita Malfatti. Culturas brasileiras, diversidade. Os movimentos culturais são diferentes dos gêneros musicais porque abrangem outras propostas de ideologia e de comportamento. Entre os principais movimentos culturais da história recente do Brasil estão a bossa nova e o tropicalismo. Entre os mais conhecidos gêneros musicais praticados no Brasil estão choro, ou chorinho,
baião, marchinha, samba, rock, jazz, rap e MPB. A sigla para a música popular brasileira abrange grande diversidade de estilos musicais, derivados de várias matrizes. Heranças culturais. Nossa cultura possui tradições herdadas dos portugueses, africanos, indígenas e imigrantes do período de guerras na Europa. Por isso, é mais adequado falar em culturas brasileiras, no plural. Textos codificados, sistemas simbólicos, signos visuais, são meios de comunicação visual, que se subdividem em 3 categorias, de acordo com a relação com o objeto representado. Ícones representam um modelo imitativo de um objeto, de uma forma, de um espaço ou de uma situação. Exemplos: ícones de programas na tela do computador, fotografias, mapas, objetos de arte. Indícios: têm origem em formas ou situações naturais ou casuais. Exemplo: marcas dos pneus de um carro indicam uma freada brusca. Símbolos representam o objeto de maneira totalmente livre. Sua compreensão exige certo conhecimento de mundo. Exemplo: suástica, bandeira. Os sistemas simbólicos surgiram diante da demanda de situações específicas de interlocução. Alguns sistemas universalmente usados são a linguagem de sinais ou libras, o braille, a sinalização por bandeiras e as partituras. Atividades 1. Texto para a questão 1. A rede mudou a amizade. Graças às redes sociais, nunca foi tão fácil conhecer gente nova, algo que está transformando a própria definição de amizade. Qual é a primeira coisa que você faz quando entra na internet? Checa seu e-mail, dá uma olhadinha no Twitter, confere as atualizações dos seus contatos no Orkut ou no Facebook. Há diversos estudos comprovando que interagir com outras pessoas, principalmente com amigos, é o que mais fazemos na internet. Só o Facebook já tem mais de 500 milhões de usuários, que juntos passam 700 bilhões de minutos por mês conectados ao site, que chegou a superar o Google em número de acessos diários. A internet é a ferramenta mais poderosa já inventada no que diz respeito à amizade. E está transformando nossas relações. Tornou muito mais fácil manter contato com os amigos e conhecer gente nova. Mas será que as amizades online não fazem com que as pessoas acabem se isolando e tenham menos amigos offline, de verdade? Essa tese, geralmente citada nos debates sobre o assunto, foi criada em 1995 pelo sociólogo norte-americano Robert Putnam. E provavelmente está errada. Uma pesquisa feita pela Universidade de Toronto constatou que a internet faz você ter mais amigos, dentro e fora da rede. Durante a década passada, período de surgimento e ascensão do site de rede social, o número médio de amizades das pessoas cresceu. E os chamados heavy users, que passam mais tempo na internet, foram os que ganharam mais amigos no mundo real, 38% mais. Já quem não usava a internet ampliou suas amizades em apenas 4,6%.